Se você tentar falar com todo mundo, se a sua comunicação tentar abranger todo mundo, você não vai falar com ninguém. Por quê? Algumas comunicações para um certo tipo de público repelem outro tipo de público. Sabendo disso, sabendo que a sua comunicação não vai tender a acertar todo mundo, porque uma coisa repele a outra, você vai ter que escolher para onde você vai direcionar a sua atenção. E esse escolher, o processo de escolher, você vai escolher qual é o seu avatar. Isso é, aquele perfil de pessoa que você quer atingir. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute estratégias e táticas para você fazer o seu primeiro 6 em 7. O que é 6 em 7? R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha. E eu sou o Érico Rocha. E o tema desse episódio de hoje é avatar. Érico, para não pecar por omissão, o que é avatar? Avatar é a coisa mais subestimada e mais importante do marketing digital. Para mim, é o conceito mais subestimado. As pessoas vão dar muito pouca importância para ele. Ao mesmo tempo, é um dos conceitos mais importantes. E é por isso que muita gente acaba não fazendo 6 em 7. Porque pula esse conceito, faz esse conceito mal feito. Agora, dito tudo isso, o que é esse conceito? O que é o avatar? Então é o seguinte, parte-se do princípio... Então, a gente vai falar no princípio, que se você tentar falar com todo mundo, se a sua comunicação tentar abranger todo mundo, você não vai falar com ninguém. Por quê? Algumas comunicações para um certo tipo de público repelem outro tipo de público. Como assim, Érico? Vou te dar um exemplo. Né? Primeiro, eu vou começar a dar um exemplo antes de dar a definição. A comunicação que eu tenho ideal para um público de 15 anos... Né? Se eu fosse falar, se o meu canal fosse para um público de 15 anos, eu teria que falar com uma comunicação de um público de 15 anos ou menos. E há de se converter, as pessoas que mais têm sucesso com esse público, pinta o cabelo, por exemplo. Pinta o cabelo, fica fazendo pegadinha, ou fazem aquelas piadas, e, enfim. Nada de errado com isso. É um tipo de comunicação que tende a pegar mais. Agora, se eu pintar o meu cabelo e ficar fazendo piadinha, eu vou talvez atrair mais pessoas com 15 anos, mas eu vou desatrair as pessoas que têm 45 anos. É sério que é uma piada. Então, se eu tentar focar minha comunicação para atrair um público, eu tento desatrair o outro. Não tem jeito. Então, sabendo desse princípio, que um tipo de comunicação, um tipo de objetivo tende a atrair um público. Um cara que está na universidade, ele tem prioridades, ele pensa em coisas diferentes de um cara que, sei lá, já está há 10 anos de mercado de trabalho e tem 2 filhos. Então, aquele tipo, por exemplo, o cara que está na universidade quer fazer o quê? O que você acha? O que você queria fazer quando você estava na universidade? Quero passar na prova e ir pra festa. Basicamente isso. Passar na prova e ir pra balada. Né? E aí o cara que já... Agora, provavelmente, você não tem prova mais e tanto mais em balada você não vai porque você tem um filho. E deixa um pouco mais complicado ir pra balada. Então, falar com o público, você deixa de... naturalmente, você deixa de falar... Você deixa de falar pro outro público. Sabendo disso, sabendo que a sua comunicação não vai tender a acertar todo mundo, porque uma coisa repele a outra, você vai ter que escolher para onde você vai direcionar a sua atenção. E esse escolher, o processo de escolher, você vai escolher qual é o seu avatar. Isso é, aquele perfil de pessoa que você quer atingir. E o perfil de pessoa é definido por 2 coisas. Né? Um jeito de você definir de pessoa foi o jeito mais simples que eu fiz agora, por exemplo, a idade. Começa com a idade. Se a idade é a coisa mais óbvia. Sexo. De falar com um homem é diferente de falar com uma mulher. Tanto é que um tipo de comunicação que atrai um homem desatrai uma mulher. Exemplo. Né? Então, a gente está falando primeiro demográfico. Por exemplo, eu chego para uns amigos meus, não é incomum, um amigo meu tá mais gordinho, eu falo assim, eita, gordinho, hein, rapaz, que pança. E ele responde para mim alguma coisa do tipo, ih, velho, eu tô investindo nessa barriguinha aqui, ó, faz 10 anos. Então, entre homens, esse tipo de, vamos dizer assim, até certo ponto, de pequeno bullying, claro que você pode passar dos limites, não passar, mas isso é normal, é um sinal de amizade. Um homem fala isso com outro homem,
ele é brother do outro homem. Agora chega pra mulher, ô barriguda, não funciona. Ela vai te dar... engordadinha aí, hein? Deu uma engordadinha aí, tá buchuda, hein? Não vai rolar. Isso aí é justa causa na amizade, dá uma justa causa. Então quer dizer que conversar com um homem tende a ter nuances que conversar com mulher não tende a ter nuances. Por exemplo, a própria conversa de mulher para mulher, a Mori Nutri, a Mari Faz, excelente empreendedora de sucesso, cujo seu avatar tende a ser mais mulheres, nutricionistas. O jeito de conversar com ela é super fofinho. Oi, gente, tudo bom? E aí, tudo... E aquele jeito fofinho que atrai aquele público, que desatrai um público mais testosterona, mais masculino. E é claro que você... Então, assim, o avatar começa com isso. Começa com gênero e idade, quando isso acontece, né? E depois ele vai para mais importante. Outros dois fatores, que é aspirações e problemas. Aspirações e problemas unem as pessoas. Aspirações. O que ela aspira? O que a pessoa aspira? Por exemplo, um concurseiro, homem ou mulher, aspira a fazer o quê? Passar no concurso. Exatamente, é isso que ele aspira. É por isso que ele gasta 12 horas por dia, é por isso que ele foca o tempo dele. Ele quer passar no concurso. Então, mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, tem concurseiro de 18 anos, acredito. Tem concurseiro de 60 anos, acredito. Mas eles têm uma coisa em comum. Então, às vezes... Não necessariamente o que separa o seu avatar é o gênero. No caso da Mari é o gênero. Uhum. No caso meu é a idade. Uma pessoa de menos de 18 anos não tende a comprar a fórmula. Não é meu avatar. Pode ser que compre, mas é uma exceção. Então, mas às vezes tem uma coisa mais poderosa, que é a parte mais poderosa. Aspirações ou problemas. Aspirações ou problemas unem as pessoas também. E aí quando você define isso, quando você começa a definir, e esse processo não termina nunca, porque ele vai ser sempre aperfeiçoado, nunca você vai chegar ao avatar perfeito. Quanto mais você coloca o seu avatar no campo de batalha, suas provas no campo de batalha, o campo de batalha tende a te dar feedback de outras coisas. Eu mudei meu avatar várias vezes por causa disso, e vai tender. Por quê? Porque o campo de batalha é orgânico, ele muda. É tipo um campo de batalha mesmo de uma guerra. Às vezes o sol está de um lado, às vezes está do outro, às vezes tem algumas coisas que são estáticas, por exemplo, a montanha não vai mudar de lugar, não sei que você mete bomba na montanha, mas fora isso tem várias outras coisas. Timing, né? Lá na Segunda Guerra Mundial tinha inverno e verão. Se chove, se não chove. Se chove, se não chove, se venta, se não venta. Uhum. Então tem algumas coisas que mudam. Isso muda o fato de você tentar atender. Agora, se você não define bem um avatar, ele é a matriz, a célula tronco de toda a campanha. Pensa num bebê sendo gerado cuja célula tronco oferece defeitos. Esses defeitos vão tender a ser multiplicados. Sim. Então, o avatar é a célula tronco. E algumas pessoas evitar. E aí a gente vê, as pessoas evitam definir o avatar. Por quê? Porque ao definir o avatar, você decide. E a decisão vem do latim, é matar uma outra opção. Cisão, suicídio, é tudo matar, né? Então vem isso. Então elas não querem matar opções. E ao não matar opções, elas morrem. O fato dela não matar as opções dela faz com que a comunicação dela seja genérica, sem poder. Isso deixa mais desafiante a capacidade de vender. Então é aí que elas acabam morrendo, né? É tipo, você está se afogando. Aí tem a boia da direita e a boia da esquerda. Tem duas boias. E aí você não decide. Você tenta pegar as duas de uma vez e não dá, porque elas estão distantes. E aí você fica lá no meio. Eu vou na direita, não, eu vou na esquerda. Não, não quero deixar. E aí você morre. Né? Você bota em risco o seu negócio. Então o que você tem que fazer? Pegar a boia da direita ou da esquerda e deixar a outra aí. E aí quando você deixa a outra aí, começa essas fases de crescimento. Você vai muito mais rápido para uma boia. Boa. Segundo a sua experiência, qual que é o maior erro que elas cometem, principalmente quem está começando ali, qual que é o maior erro que a pessoa comete quando uma pessoa decidiu fazer o avatar, ela sentou para fazer o avatar, ela fez o avatar dela? Geralmente, qual que é o maior erro que ela comete? Ela não checa o avatar. Então, o avatar começa com um chute. Você chuta, ó, eu acho que eu vou vender para pessoas de X anos, eu acho que eles têm esse problema, e ela vai lá e não checa. Então, ela não liga para o cara, Érico, eu não tenho audiência, como vou checar? Pega o telefone, encontra uma pessoa na rua e conversa com ela. Ela não conversa com 100, 200 pessoas. Eu, por exemplo, ainda hoje converso quase todo dia com o meu avatar.
E eu uso o projeto 747, que é o projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã, como um instrumento de checar o meu avatar. Eu estou constantemente checando o meu avatar. Por exemplo, nesse exato momento tem uma coisa que é diferente de tudo que aconteceu hoje, que é o coronavírus. Aconteceu um fator externo, né? Lembra? Às vezes o tempo muda. Então eu estou constantemente checando se isso é um problema para o meu avatar. E eu falo com eles, e as pessoas me perguntam, você acredita que até hoje ninguém nunca me fez a pergunta do coronavírus? É mesmo? Não fez, interessante. Então eu posso querer achar que isso é um problema para eles, né? E apesar de achar que o mundo está cada vez mais digital, que isso, na verdade, se torna uma oportunidade, né? E a gente vai cada vez mais entender isso com números. Mas, então eu estou constantemente checando, e as pessoas não checam, não conversam. E eu estou com, sei lá, eu comecei esse processo em marketing digital cerca de 2013, mais ou menos, acho que foi 2013, a gente está em 2020, a gente está 7 anos fazendo só isso, focando só isso, e cada vez mais eu converso todo dia com o meu avatar. Quase todo dia. E o mais interessante é que se eu fosse chutar, eu fosse estimar, fosse dar um chute, uma especulação, eu com certeza especularia que as pessoas vão estar em pânico com o coronavírus, tudo que vai chegar de pergunta para você vai ser coronavírus, mas a vida real, ela é diferente do que a gente... Ninguém ainda, num projeto 747, ninguém aleatório, que eu chamei, inclusive nos últimos dias, estão sendo perguntas aleatórias, ninguém me perguntou isso ainda. Engraçado, né? Pois é. Dito tudo isso, então tá em contato. Agora, tá em contato no 1 a 1, o projeto 747 é um dos meus instrumentos para tal, tá em contato nos comentários, respondendo 100% dos directs, instigando os directs, porque é aí que vem vindo as dúvidas são os problemas. E as aspirações você vai lendo entre as linhas, né, das dúvidas e dos problemas, e aí você vai começar a sacar uma coisa em comum. A pessoa venceu, foi lá, falou com as pessoas, fez a definição dela de avatar, tá? E aí tem uma pergunta que chegou da galera que tá vendo a gente ao vivo, que também estava escrito aqui. Como é que ela vai fazer para atrair esse avatar? Muito boa pergunta. E só dando um passo atrás dessa pergunta, eu acho que vale a pena. O avatar nunca vai estar pronto. Para você que acha que já chegou ao avatar perfeito, ele nunca vai estar pronto. É a mesma coisa que a academia. O seu corpo nunca vai estar pronto. Você não fala, agora tá bom, para de malhar. Agora tá bom, para de malhar. Não tem jeito. Parou de malhar, você atrofia. Exatamente. Melhorou, malhou mais, você hipertrofia, ou você perde gordura, qualquer que seja o seu negócio. Mas assim, o avatar tem que malhar um avatar. Exatamente. Malhar um avatar o tempo inteiro. Dito tudo isso, qual foi a pergunta mesmo? Como é que ela definiu o avatar? Como é que ela vai fazer para atrair esse avatar? Esse avatar, em teoria, certo, o avatar que ela definiu. Tem duas coisas que atraem o avatar. Será que é a idade? Não, a idade não atrai o avatar. O avatar nem sabe quantos anos tem. Ele sabe, mas ele não se expressa com isso. Será que eu sei? Não. É o seguinte, o avatar tem duas coisas, por isso que é importante, aspirações e problemas. Se ele tem um problema e aparece uma potencial solução na frente dele, ele vai tender a gastar, ele vai trocar tempo por conhecimento. E ele só vai trocar tempo por conhecimento se aquilo que apareceu na frente dele foi uma aspiração ou uma resolução de problema. Dá um exemplo do concurseiro. O concurseiro não é o meu avatar. O concurseiro quer prestar concurso. Ele não quer fazer os 6 em 7. Na verdade, até quer fazer os 6. Ele quer quê? Estabilidade. Ele quer outras coisas. Né? Ele quer, enfim, entrar para a máquina do governo. E então quer dizer que empreendedorismo passa, para o concurseiro raiz, passa batido. É até ruim se ele gastar tempo aprendendo a empreender, aprendendo a fazer 6 em 7, menor a possibilidade do que de passar no concurso. Então, quando eu mostro marketing, por exemplo, eu desatraio o meu concurseiro e atraio aquele que quer, por exemplo, no meu caso, um 6 em 7. Né? Se eu quisesse emagrecer, se o avatar quer emagrecer, dicas de como emagrecer vai atrair ele. Se o avatar não quer emagrecer, quer o contrário, quer ganhar músculo, é diferente. Ele vai deixar de gastar o tempo. Então, o avatar, ele gasta tempo em pedaços de informação que vão levar ele a um lugar onde ele quer ou que vão resolver um problema dele. As duas coisas. Então, quando você faz o avatar, você lista quais são os principais 10 problemas que esse cara tem. Quais são as 10 aspirações. E a partir dessa célula-tronco, você começa a fazer conteúdos. E ele vai atrair o seu avatar e desatrair o seu anti-avatar. Boa. E esses conteúdos que a pessoa, beleza, ela tem lá as aspirações e as dores do avatar. Na sua opinião, é melhor ela focar o conteúdo dela nas dores
ou nas aspirações? Eu costumo responder umas perguntas, às vezes, que me mandam pelo Stories. Não é ou, e sim e. Então, dor e aspiração. 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 Érico, qual que é melhor? Não tem melhor. É tipo, qual que é a melhor nota? Dó ou ré? É a combinação dos dois. É dor e aspiração. Dor e aspiração. Dor e aspiração. Tem hora que ele vai atrair mais por dor, tem hora que ele vai atrair mais por aspiração, mas é o conjunto das duas coisas que vai atrair o avatar. Não é só dor. Nem só de dor vive o homem, nem só de aspiração vive o homem. Boa. E quando a pessoa tem mais de um avatar? Ela definiu mais de um avatar para aquele produto que ela quer vender. Como é que ela faz com a comunicação dela? Como é que ela fala com um avatar sem alienar o outro, por exemplo? Olha, o único jeito de falar com os dois ao mesmo tempo é se e somente se os dois caso os dois tiverem alguma coisa em comum. Por exemplo, o meu avatar é homem e o meu avatar é mulher também, né? Então, nesse caso mas eles têm uma coisa em comum. Eles querem fazer um 6 em 7. Seja homem ou seja mulher. O meu avatar é empreendedor. Ele vive do seu empreendedorismo. O meu avatar também é um aspirante a empreendedor. Eu consigo falar com os dois? Consigo, porque eu achei uma coisa em comum entre os dois. E a coisa em comum entre os dois, que eu tenho 100% de certeza, né? Ou 100% de certeza a gente nunca tem, mas eu quero 100% atrair as pessoas que querem um 6 em 7. Então, se você for um aspirante, você é bem-vindo ao meu conteúdo. Se você for um empreendedor, você é bem-vindo. Então, eu estou falando com, em teoria, 2 avatares, mas eu encontrei essa coisa. E nem sempre essa coisa é encontrável. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o cara seja bom de fotografia. E ele pode ajudar 2 avatares. Um avatar que quer aprender a ganhar clientes, né? Ele quer aprender a lotar de sua agenda como fotógrafo. E o outro avatar que quer aprender a fotografar bem. Por hobby, você Por diz. hobby. Por exemplo, minha esposa pode querer fotografar bem com o iPhone dela, por exemplo. E ela não quer arrumar cliente. Só que as duas pessoas têm uma coisa em comum, que é fotografar bem. Tanto o fotógrafo que quer ter cliente, quanto minha esposa. Só que o fotógrafo, na maioria das vezes, aí que tá, ele já sabe fotografar bem. Por isso que ele é fotógrafo. E não é prioridade para ele melhorar a fotografia. Ele já sabe enquadrar, sabe mexer com luz, não tem cliente. A minha esposa, ela ainda não sabe fotografar bem, não sei se sabe ou não, mas não como um profissional. Sim. Então, o que acontece? Se você tentar atrair essas duas pessoas, você vai alienar um dos dois. Quando eu falar sobre, eu vou te dar dicas de como ter clientes, minha esposa vai olhar e falar assim, cara, não é minha prioridade, eu tenho meus outros projetos. Não quero arrumar cliente como fotógrafo, não quero ganhar mais dinheiro como fotógrafo. Não é minha prioridade. Então, esse negócio não é para mim. E do mesmo jeito que quando ele começar a falar de coisas básicas de foto, como a regra dos 3/4 de enquadramento, ou falar sobre velocidade de bater foto ou abertura, o cara da foto fala assim, não vou gastar tempo aqui. Então, se você tentar atrair esses 2 avatares, você não vai conseguir, você vai desatrair um para atrair o outro. Nesse caso, você precisa de canais diferentes. Então, nesse caso, eles não têm um elo em comum muito forte que une. No meu caso, tanto o aspirante empreendedor quanto o empreendedor, os dois não sabem fazer um 6 em 7, porque nunca fizeram. Então, isso é um elo forte. Eu encontrei esse elo forte. Então, eu estou falando com 2 avatares ao mesmo tempo, em teoria, que na verdade se torna um avatar. Porque eu encontrei esse uma comunalidade. E absolutamente toda a minha comunicação, eu falo do 6 em 7. Porque quem já sabe fazer o 6 em 7, desatrai. Eu quero desatrair esse cara. Ou quem quer vender um pouquinho mais, também desatrai o cara, porque ele não está aspirando o que a minha técnica é capaz de fazer. O que o meu veículo, né, eu estou construindo um foguete, logo ele vai ter uma certa velocidade, uma certa trajetória. Não estou construindo uma bicicleta, nem um carro. Exatamente. E esse exemplo que você falou, digamos que eu seja lá um fotógrafo, que sei fotografar bem pra caramba, e tô com a agenda cheia, sei arrumar cliente. Certo. E aí eu tenho 2 avatares. Eu tenho o cara do hobby, que quer aprender a fotografar melhor, a pessoa do hobby, e a pessoa que quer ser profissional. Como é que eu escolho? Porque aí eu vou ter que fazer uma decisão. Eu vou te falar agora. Como é que eu escolho qual deles eu vou atacar, digamos assim? Olha, aí você vai entrar na técnica da lasanha e canelone. Você vai num bar,
Você vai num restaurante, eu falo isso muito, que tinha um amigo meu que não escolhia nunca. Lá em São Carlos só recebia lasanha. Tinha uma parada lá, meio copo sujo, que só servia lasanha e canelone. E aí todo dia vinha o cara pra frente do Buquim, inclusive Buquim. Famoso Buquim. Famoso Buquim, meu amigo. E o cara falava assim, isso sempre falava, o garçom não tinha menu. Ele falava assim, gente, lasanha e canelone. Aí todo mundo na mesa falava, ô, lasanha. Ou canelone. E o Buquim não escolhia, o desgraçado. Aí quando ele escolhia um, o cara tentava, o desgraçado do garçom ainda tentava vender o outro. Ah, eu quero lasanha. Ô, cara, sério, canelone tá bom, hein? E a gente ficava bravo, quando a gente chegava a ir lá, porque a gente queria comer muito, queria comer rápido. Mas o fato é o seguinte, eventualmente ele escolhia, mas eventualmente a gente ficava bravo. E não tem jeito de você saber qual vai ser a sua escolha certa. Não tem jeito. Inclusive, você vai fazer uma escolha, o Buquim vai escolher o canelone, ele nunca vai saber, a não ser que ele nunca vai saber se a lasanha estava melhor. Então, quando você está nesse negócio, não tem uma escolha certa. Dali, você precisa escolher. Agora, sabendo que não tem uma escolha certa, você vai postergar. E aí você vai ter o problema da lasanha e do canelone. O que aconteceria se o Buquim ficasse 3 horas postergando? Ele não ia comer. Exatamente. Então vai chegar uma hora que você vai na maioria das vezes, o 6 em 7 é possível nas duas situações. É raro uma situação que não é possível no 6 em 7, é raro, na minha opinião técnica. Agora, você vai ter que escolher. E é tipo, você me fala assim, você encontrou 2 pretendentes para casar. As 2 são legais, você já namorou uma, já namorou outra. Espero que não esteja namorando as 2 ao mesmo tempo. Mas aí uma hora você vai ter que fazer o quê? Escolher. E aí, como é que você escolhe? Não tem como é que você escolhe, né? Vai depender do que você está sentindo, do que você acha que é a sua visão de futuro, de qual divide um pouco mais ou menos a visão de futuro, se a sogra de uma é mais legal do que a sogra da outra. Mas no final das contas é a escolha. E no começo vai ser meio visceral ali mesmo, né? É o dilema do lasanha e canelone. É o mesmo dilema que você vai ter que escutar. E aí o Buquim tentava racionalizar a escolha da lasanha e canelone. E quanto mais ele tentava racionalizar, mais ele descobria que não era racionalizável tanto assim. Você pode ter a sua razão. Por exemplo, eu escolhi o canelone hoje porque ontem eu comi lasanha e, eu quero de vez em quando trocar. Mas não tem como racionalizar a escolha perfeita. Porque não existe a escolha perfeita e, para a maioria de nós, ninguém nunca vai saber a outra decisão. Isso me dá uma paz de espírito, porque eu escolho um e sei que a outra escolha, eu nunca vou saber se foi melhor ou pior, porque eu nunca vou ter vivido aquela situação naquele mesmo tempo. A não ser que por algum motivo a sua primeira escolha dê errado, aí isso me dá mais velocidade de escolha, porque eu sei. Porque o problema não escolhe com medo de ter feito a escolha errado e perder alguma coisa, recurso, tempo, energia, mas você nunca vai saber. Isso me dá paz de espírito. Eu falei, cara, de escolhas erradas que fazem a vida. Exatamente. Então vamos lá. Érico, aí eu vou pegar uma pergunta aqui da audiência. Érico, meu avatar é pobre, daqueles que escrevem com erros grosseiros. Como falar e vender para ele? O avatar da Luciana Fior é mais pobre que o seu avatar. Porque esse aí que escreve com erros grosseiros não necessariamente está endividado. Então, o avatar Luciana Fior, @domine suas finanças. Ela ajuda as pessoas a dominar as finanças. Pessoas que estão numa situação de temperatura e pressão, no menos. Tem muita gente que tem um amigo nosso, que é o Joubert, né? Ele falou que uma vez, né, no ponto de vista de empreendedorismo dele, ele estava devendo 1 milhão. Tem essa entrevista. E um dia eu acho que ele me falou, acho que foi ele que me falou isso. Ele passou na frente de um mendigo, lá pedindo dinheiro, ele olha para o mendigo e fala assim, esse mendigo está melhor que eu. Porque ele deve ter 0, ele não deve ter dívida, porque nem todo mundo empresta dinheiro mendigo. Sim. Então, ele estava no menos 1 milhão. Então, estava pior. Então, a Fior vende para aquele que está no menos 1 milhão. E é esse pessoa que está no menos 1 milhão que ela vende. Agora, como é que ela vende? Ela é faixa preta, só ela vende mais de 2 milhões por ano. Né? Como é que ela vende? Como é que isso acontece? Porque as pessoas que estão que tem pouco dinheiro ou tem problemas de dívida, no caso de menos dinheiro, elas também têm aspirações e dívidas. E elas também gastam dinheiro. O seu avatar pobre também gasta dinheiro. E aí o que vai acontecer aqui na sua copy, no seu script, o que você vai entender é mostrar para ele, vai tender a mostrar para alguns dele, que a prioridade deve ser gastar dinheiro com você e não
Se ele quiser resolver aquele problema. Se ele quiser resolver aquele problema. Ou chegar na aspiração que você está oferecendo. Então, eu costumo dizer que é tipo coronavírus, por exemplo. A gente está falando muito de coronavírus. Vamos falar de coronavírus. Se o seu avatar não fala de coronavírus, o que é o coronavírus para muitas pessoas? É um desafio. Uhum. É um desafio, né? Se o seu avatar não fala de coronavírus. É um desafio. Então, você está andando na floresta e é clássico, você viu um urso. Aquele urso não era para estar lá. E é um desafio, você não tem nada para lutar contra o urso, então você vai correr contra o urso. Correr do urso, né? Correr do urso. Vai correr do urso. Não contra o urso, né? Correr do urso. E aí que você vai entender. Beleza, se eu vou correr contra o urso, eu preciso da minha mochila? Provavelmente não. Entre a mochila e não. Então você vai jogar a sua mochila no chão. Isso é só um gasto. Você vai deixar de gastar alguma coisa, né? Se o urso é uma coisa, você vai deixar de gastar. Agora, você vai pegar e dar uma porretada no seu pé? Machucar o seu pé? Não. O seu pé é a sua sobrevivência. Então, por exemplo, no meu caso, eu acredito que o negócios online é o que dá perna para você correr desse desafio. Uhum. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais online, forçadamente. Já estavam e agora estão forçadas. Meu filho está forçado em casa, não tem escola. Cada vez mais as pessoas estão menos no ambiente de trabalho, mais em casa. E em casa elas são forçadas a deixar de ter conexões, né, de pessoas para evitar passar o vírus. E elas ficam mais digitais. Invariavelmente. Então, quando quem sabe colher e transitar no digital e criar negócios no digital com integridade, floresce. Negócios físicos vão tender naturalmente a diminuir, né? Uma academia que ninguém pode ir vai tender a parar de ganhar dinheiro. Então, ali eu deixaria de gastar dinheiro com algumas coisas que não fossem importantes. Mas o que passa a ser essencial é o pé. Então, o que você vai fazer? Você vai amarrar o sapato. Você vai colocar um sapato se você tiver tempo para tal. Porque aquilo no longo prazo vai te dar perna para enfrentar aquele desafio. E no mesmo caso da Luciana Fior, é a mesma coisa. Pessoas pobres, não pobres, elas têm esse dilema do urso. Então, não é que elas não gastam dinheiro, elas não vão deixar de gastar dinheiro naquilo que não vai ser importante para elas naquele momento. A mochila não é importante, mas o sapato é. Você não vai tirar o sapato. Não vai. Não vai tirar o sapato. Para correr mais leve, né? Exatamente. Não vai fazer isso. E aí que você tem que focar no mais. E aquelas pessoas que focam no dinheiro, a energia na coisa certa, não é aquelas pessoas... a outra coisa é ficar parado, né? Eu não vou fazer nada. O urso vai lá e come. Te come do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega, né? É isso aí. E aí a importância de você entender com quem você está falando. Porque se você for vender mochila para uma pessoa dessa situação... Não funciona. Não adianta. Mas vender sapato funciona. Vender sapato funciona. Muito boa, muito boa. Uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a gente ao vivo. A minha audiência feminina não dá ROI. Os homens dão até mais. Eu devo ainda assim tentar aumentar a minha audiência feminina? E a pessoa está no nicho de música. Eu não sei. Se a sua audiência feminina não está dando ROI, isso é, retorno de investimento, isso é, quando você está botando R$1 em anúncio para pessoa feminina não está retornando, alguma coisa na sua comunicação está causando isso. Você é a causa, não é a audiência. Exato. Então, você não é efeito disso, você é a causa. Até porque, quando eu comecei na minha carreira, 72% dos meus clientes eram homens. Hoje, pelo menos em termos de audiência, é 50-50. E eu era a causa disso, porque eu tinha uma comunicação voltada mais para o público masculino, um pouco mais de testosterona. E eu fui alinhando essa comunicação, porque eu queria vender para o público feminino também. Não queria vender para o concurseiro, tá? Não é para todo mundo que eu queria vender, não quero vender para o concurseiro. Mas para o público feminino eu acreditava, até por vieses ideológicos, que as mulheres também tinham que estar inseridas. Eu não queria ser o agente causador. Então você pode, se você estiver disposta a entender o que está acontecendo e consertar, você pode. Não é o caminho mais rápido. Às vezes você pode focar naquilo que está dando mais dinheiro e desfocar naquilo que está dando menos dinheiro. Eu procurei fazer e tive sucesso com isso. Poderia não ter sucesso. Poderia ser que as mulheres falassem, não, eu não vou comprar nunca de um homem. Tá tudo bem. Exato. Pode ser. Essas aí então você pode tentar isso, mas é uma escolha ideológica sua. Se você quiser, na maioria das vezes, não está fazendo isso, tá tudo bem. Você pode focar só no público de homem. Existem homens o suficiente para fazer 6 em 7 no mundo. Sim. A Mari Fase só foca em mulher. Exato. Ela não tenta modificar a comunicação dela. Amor em nutrir Amor em nutrir, desculpa.
Então, amor, é muita emoção. Se você for olhar o site dela, é meio rosinha, entendeu? O jeito que ela fala, oi, Nutri! Oi, Nutri, né? E é isso tudo bom. conecta com mulher. E conecta. E não que não desconecte totalmente, mas não é o foco. Ela não é uma comunicação neutra, não é uma cor neutra. É o foco, ela tá ali focando. Isso é tão louco, porque você conhecer o avatar... primeiro, não existe fórmula, e você conhecer o avatar, ele te dá, digamos assim, condição de você, inclusive, tomar a decisão estratégica de ir mais específico ou não. Por exemplo, a Mari tomou essa decisão. Cara, eu vou falar com mulheres, e eu falo com mulheres do jeito que se fala com mulheres, e pronto. Tá tudo bem. E ela tá muito bem. E você tomou uma outra decisão de que, eu não vou especificar minha comunicação. Eu vou focar no 6 em 7. Não importa se a pessoa seja homem ou mulher. E aí, tanto você nem fala fofinho com ninguém. Não. E nem fala, e aí, ô barrigudo, cambada de barrigudo. E também. quem é? Fala aí, você conhece um cara que fala só pra homem, um cara que fez uma decisão incondicionalmente. Eu não sei se ele faz conscientemente isso, mas eu tenho certeza que é muito difícil ser mulher. É muito mais difícil ser mulher e estar na lista dele. Vamos lá, quem é o cara? Vamos ver se é o mesmo meu. Cara, da época que a gente acompanhava, o Sardinha. Sardinha fala pra homem. E aí, amigo dos ferros. O cara, mas tem outro. Fala palavrão, o fulano de tal veio falar comigo aqui e ele falou que eu vou mandar ele se fuder. É, tipo isso. E que mais? Um outro. Tem um outro que vem à sua cabeça, que é esse aí, tem uma comunicação bem masculina, assim, bem, tende a... Não que... Mas eu assumo que o público dele deve ser a maioria masculina, só pela comunicação dele. Não sei, quem? Cara, Baster. Né? O nosso amigo grande Baster. Grande mesmo. Sim. Como é que coisa? Tem até uns vídeos que são as voadoras do Baster. Ele dá voadora. É o jeito dele ensinar. Já chega chamando todo mundo de idiota no início da live. Você é um idiota. Então, tipo, um homem, eu costumo chamar, é uma comunicação normal de brother. Tende a ser menos normal de um homem para uma mulher. E aí acontece esse problema. Então, eu acredito que quem segue o Baster é mais homem. E a gente... E não olha no fórum, que a gente às vezes fica rindo. Às vezes é tão intenso que é engraçado para homens. E pode ser que não seja tão engraçado para mulheres, em geral. Definitivamente é uma comunicação muito diferente da Amor e Nutrir. É uma fase. Completamente diferente. Seu burro. Alguma coisa do tipo. Então, assim, e eu não tô aqui para julgar o certo e o errado. Não tô aqui. Eu só acho que ele é o jeito que ele decidiu. Ele decidiu isso. O fato é, se você sabe, você decide. Exatamente. Se ele quisesse, se um dia ele quiser fazer uma decisão de atrair mais mulheres, investidores, e ele quiser pagar o preço, o que é pagar o preço? É uma comunicação diferente. Vai ter que mudar a comunicação. Entendeu? Mas ele pode não querer e tá tudo bem, vive muito bem, tanto ele quanto a Mari. E quanto a gente, que também não decidiu... Então, tem gente que escolhe canelone, tem gente que escolhe lasanha e tem gente que escolhe popetine. E os dois estão bons, né? Segundo o garçom lá. Mas você faz a sua escolha e vai consciente nela. Exato. E se o meu avatar não está engajando comigo? Eu mudo o avatar ou eu mudo o conteúdo que eu estou fazendo? Se ele não está engajando comigo, é uma conversa vitimista. O meu avatar não engaja comigo, Érico. Olha como eu sou uma vítima. Então, o que acontece? Eu não acho que e se o meu avatar não está engajando comigo? A conversa comigo era, eu trocaria, e se eu não estou conseguindo engajar com o meu avatar? Não é um problema. Ele não é a causa, ele é o efeito. Exatamente. E aí você vai decidir se você vai decidir olhar para si mesmo e tentar mudar alguma coisa que está acontecendo, ou se você vai desistir. Boa. Mas definitivamente não é ele, é você. Isso, na verdade, não é nenhum nem outro, né? Uma perspectiva. Eu acho que eu sou causa. Eu não sou efeito, eu sou causa. Eu não sou vítima, eu sou responsável. E aí que você... Então, a primeira coisa que você tem que pensar é você é o responsável. Você pode se considerar o responsável, não tem nada a ver com ele. Se você é vítima, você não tem nada o que fazer, né? Se você é responsável, você tem o que fazer a respeito e melhorar. Enfim, e aí você vai trocar o avatar ou vai trocar o conteúdo? Só para não deixar essa... Depende. Né? Por exemplo, se eu sei que é possível fazer um 6 em 7 e as pessoas ainda não estão sabendo que é possível...
eu não vou trocar o conteúdo. Eu sei que aquilo, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, a minha convicção vai ganhar sobre aquilo. Eu falo, cara, vai ser questão de tempo, mas eles vão ver. Esse pré-conceito que eles estão tendo comigo, eventualmente vai se diluir, porque uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, sou eu. Aí é a minha convicção da minha causa. E aí eu vou mudar o jeito de falar disso até acertar como é que eu falo com eles. Será que eu falo com ele mostrando uma foto? Será que eu falo com ele mostrando um testemunho? Será que eu falo com ele mostrando tudo? Mas eu vou intensificar ainda. Eu intensifico mais ainda. Uhum. E aí, quando começar... E vai chegar uma hora que vai começar a surgir provas. Esse caminho do Avatar. O Avatar, cara, quando eu comecei era muito pré-conceito. A Érica era muito pré-conceito. Eu estava falando hoje com a Gisele, né, até no 747 da semana 6 em 7 Mão na Massa. Uhum. Como uma pessoa de publicidade tinha um conceito prévio negativo sobre esse trabalho que a gente chama de marketing digital, que é um trabalho diferente. Na escola dela, ela aprendia a fazer comercial de 15 segundos. A gente está fazendo aqui um vídeo de 1 hora. Dois conceitos completamente diferentes. Sim. Eu acredito. E tinha um preconceito. Eu achava que eles iam gostar e eles não iam gostar. Mas, eventualmente, agora muita gente da publicidade, a Gi, inclusive, tá aprendendo isso também. Está aprendendo esse esporte. Sim. Esse esporte também. Então, esse preconceito acabou. Então, e por que isso aconteceu? Porque começou a surgir provas irrefutáveis. Eu comecei a mostrar foto em cima de prova. No começo, eu só tinha prova de mim. Era mais difícil de acreditar. Então, com o tempo, provas foram acontecendo. Então, se o Avatar não está engajando, é porque ele não viu prova suficiente ainda. E aí, se você pensar que, cara, é um trabalho de formiguinha, uma prova depois da outra, um ano depois do outro, se aumentando, uma hora ele não consegue desver. Como é que a pessoa consegue desver que 713 pessoas fizeram 6 em 7? Ano passado somente, que estavam no evento, mais pessoas fizeram, que subiram no palco. A gente começa a engajar no processo de é difícil de... contra fatos, cada vez mais é difícil de você refutar. E aí você vai ganhando seu avatar. Ganhando, simplesmente mostrando provas. E é um processo que demora tempo. Aí você tem paciência? Quem que vai ganhar? E pegando pessoas que querem aquela aspiração ou resolver aquela dor. Selecionando através do seu conteúdo. Boa. Uma pergunta aqui, o pessoal está mandando perguntas ao vivo. E tem algumas... Eu não vou fazer exatamente as perguntas que a galera fez, mas eu vou fazer uma pergunta que engloba algumas que chegaram aqui para mim. Certo. Érico, se o meu avatar não é a pessoa que faz a decisão final, por exemplo, eu vendo uma coisa para jovens, mas quem compra o produto para aquele jovem, na verdade, é o pai. Porque o jovem ainda não tem poder de compra. Como é que eu faço? O seu avatar não é o jovem. Você quer que o seu avatar seja jovem, mas não é ele. Mas o jovem, eu não tenho que despertar, porque eu tenho que despertar o desejo no jovem. Não necessariamente. Olha, boa. Fala mais sobre isso. Eu acho que você tem que despertar o desejo em quem vai comprar. E quem faz a decisão final. E depois você tem que ensinar essa pessoa que fez a decisão final convencer o jovem. Entendi. É muito louco. É louco, não? Por exemplo, vamos supor que a sua decisão final de comprar um carro é sua, você trabalhou. Mas vamos supor que para você comprar um carro, sua esposa tem que gostar, senão sua vida vai virar um inferno. O avatar é você. E o vendedor vai falar assim, cara, é o seguinte, o que sua esposa gosta? Ah, sua esposa gosta de trabalho, de espaço. Olha, mostra que esse porta-mala para ela tem muito espaço. A pessoa vai ensinar o cara a tomar, mas você nunca vende para quem não toma decisão. Não funciona. Quem toma decisão. E você empodera ele a fazer o que tem que ser feito para tomar decisão. Mas o avatar eu sempre converso com o cara que vai fazer a decisão. E não, porque eu imagino que tem gente que deve pensar o contrário. Eu vou conversar com o jovem, vou ensinar o jovem a vender isso para o pai. É difícil o jovem conseguir vender isso para o pai. Porque, ou, por exemplo, no caso de jovem, né? O pai, ou esposa, marido, o que quer que seja. O meu foco, não sem certo ou errado, o meu foco é no tomador de decisão. Então, se eu vendo um sistema de nota fiscal, quem toma a decisão é o presidente ou o diretor financeiro? Cara, vamos supor que nesse quesito o diretor financeiro tem autonomia para tomar a decisão. Nem toda decisão é tomada pelo presidente. Eu vou focar no quem toma a decisão de compra, né? Vou gravar um vídeo dizendo, o seu diretor financeiro sabia disso? Porque se esse vídeo cai na mão do videomaker e ele acha que é interessante, ele vai passar para o cara que toma a decisão. Mas eu sempre foco,
como princípio em quem toma a decisão. Boa, boa. Muita clareza aí. Que chega, cara, muita pergunta nesse sentido chegando. Uma outra pergunta da galera que tá ao vivo também aqui com a gente. Érico, você acha que o seu avatar pode estar super saturado com os outros profissionais que estão no mercado? Eu acho que o avatar... Primeiro que uma coisa é certa que o avatar não se satura. Uhum. Não tem como se saturar, a não ser que se resolva o problema do avatar. Então, vamos lá. De todas Primeiro as pessoas negócio, que tem aqui... existe um problema no avatar. Então, no meu caso, meu avatar, 6 em 7. Meu avatar tem o 6 em 7? Se ele tem o 6 em 7, ele não é meu avatar. Não para esse produto, com a fórmula de lançamento. Se ele não tem, ele não está saturado. Porque o que quer que ele tenha não funcionou ainda. Simples assim. Uhum. Qual que é? Vamos lá. A pessoa está saturada com todo mundo que está oferecendo emagrecimento. Se ela está magra, tá beleza. Se ela não está magra, ela não está saturada porque ela não está magra. Exatamente. A saturação não é a quantidade de produtos que existem, é o resultado que ela tem hoje. Então, não é, o que satura a pessoa não é a quantidade de informação resolver, é o resultado que ela tem hoje. Enquanto ela não tiver no corpo ideal dela, ela não está saturada. Porque alguém não resolveu o problema dela. Uhum. Agora, se você tentar resolver o problema dela do mesmo jeito que as pessoas que não resolveram o problema dela tentam resolver, não vai funcionar, porque as pessoas já tentaram e não resolveu. E é por isso que, por exemplo, eu não tento, o meu jeito de resolver esse problema de 6 em 7 é único. Não existe outra fórmula de lançamento no mercado do Brasil. Não existe. Para fazer 6 em 7, não existe. Não existe com o track record que eu tenho, né? Com o histórico que eu tenho. Exato. E não existe, e eu não estou parado, eu estou continuando no meu histórico. Então pode surgir 20 mil pessoas. Se eles souberem fazer 6 em 7, bem. Vai ajudar a saturar esse mercado. Uhum. Mas se eles não souberem, não está saturado. Então, você afirmar, você focar, literalmente, é você focar em gerar o resultado. Enquanto você estiver com o resultado em mente, enquanto o seu cliente ainda não tiver aquele resultado, o mercado não saturou. Enquanto tiver gente que tenha uma aspiração ou uma dor que você sabe resolver... Exatamente. E ela você ainda tá tiver... no jogo. Tá no jogo. Show, show. E, cara, nem no meu mercado, se eu sair aqui na rua, entrar naquele ônibus ali e perguntar: "Oi, galera, quantos de vocês sabem que é a fórmula de lançamento?" Vai ser muito pouco. E a gente está fazendo uma semana 6 em 7 mão na massa. Uhum. E a gente tem 95 mil pessoas no grupo de Telegram da semana 6 em 7 mão na massa. E eu pergunto, depois de tudo isso, quantas pessoas daquela porcentagem já participaram de algum evento online comigo? Só 15% tinham participado. 85% não tinham participado. E olha que eu estou no mercado faz tempo e olha que eu tenho um alcance. Tem muito alcance. Entendeu? E mesmo assim, a gente vê que tipo, às vezes a gente procura uma desculpa para não fazer alguma coisa. Ou uma desculpa para desistir diante de um obstáculo também. Uma desculpa... Deu errado, o lançamento não foi tão bom. Desculpa não. verdadeira, né? Aquela desculpa que todo mundo vai aceitar. Não só você, mas o mercado vai aceitar. Exatamente. Exatamente. Uma pergunta... boa aqui também, que também engloba parte das perguntas que estão chegando aqui e que já chegou, eu que acompanho o que você faz no Stories, já vi chegar para você também. Eu vou dar um exemplo para a gente pegar a ideia. Érico, eu promovi uma foto com R$60 e tive 1.200 curtidas em 4 dias. Essa galera que curte a minha foto, eles são meu avatar? Depende da foto. Se for uma foto que ensina se eu promover uma foto de um gatinho, se eu promover a foto do meu filho, e elas não são meu avatar, são pessoas que gostam de criança. Exato. Se eu promover uma foto que é um card, que ensina 3 passos para você construir uma lista ou uma audiência, são pessoas que estão interessadas em construir lista, audiência, potencialmente são pessoas que estão interessadas no marketing digital. Opa, pode ser. Então depende da curtida. Elas curtiram o quê? Uhum. É isso que vem a sacada. O alinhamento do conteúdo, se for um conteúdo que ajuda ela a resolver um problema ou ajuda ela a chegar perto da aspiração, pode ser que seja. Se não for um conteúdo desalinhado com a aspiração, o problema do avatar, é pior. Pode ter dado um tiro no seu próprio pé. Exato. Ficado descalço na frente do urso. E aí, só para puxar um gancho aqui baseado no que você falou,
Depende se o conteúdo resolve um problema específico do seu avatar e não do mundo inteiro. E aí a gente tem a época que, por exemplo, quando a gente posta, por exemplo, volta e meia a gente posta algum conteúdo relacionado a coisa de desenvolvimento pessoal. E o nosso avatar precisa de desenvolvimento pessoal. Só que o problema é que todo mundo precisa de desenvolvimento pessoal. E o concurseiro também precisa. Exato. E esse é o problema. Porque a gente pode atrair o concurseiro. A gente não quer atrair o concurseiro. Por quê? Porque ele não vai comprar um produto que ensina a fazer 6 em 7. É a mesma coisa que um cara que vende um produto de como fazer um bom steak e atrair um vegetariano. Exatamente. Não vai rolar. Estatisticamente, então nadar contra a correnteza. O conteúdo tem que resolver o problema e ele tem que resolver o problema específico do seu avatar e não do mundo inteiro. Não do mundo inteiro. Porque senão isso aí você traz gente que polui a sua audiência ali, né? Que vai te seguir pelo motivo errado, vamos dizer assim. Vai te seguir pelo motivo errado, aí você faz um lançamento, aí não vende nada e acha que sua copy tá errada, né? Seu script de venda tá errado. Não adianta, por melhor que seja o steak, não vai vender. Não vende para vegetariano, cara. Não. Então vamos lá. E aí agora a gente vai para a última pergunta do episódio. Érico, avatar muito específico atrapalha a escala? Atrapalha a escala e melhora a conversão. Porque quanto mais específico for o avatar, por exemplo, se eu for, no caso da Mari Fazi, Amor e Nutrir, o avatar dela é nutricionista. Quantos nutricionistas existem no Brasil? Não sei, menos de 200 mil. Então, é um avatar específico. Dos nutricionistas, ela ainda atrai mais os nutricionistas que são mulheres. Tem os homens e as mulheres. Pela comunicação dela, eu vou alucinar que ela está atraindo mais mulheres. Então, ainda assim, ela deixa um... Só que por que as mulheres nutricionistas compram muito? Por que ela é faixa preta? Porque ela atraiu, ela diminuiu o nosso... E se eu entrar no negócio dela, eu vou sacar que tem outras nuances que atraem e desatraem nutricionistas. Eu não sei se é de consultório ou de não consultório, aquela coisa toda. Só que isso faz... Ela especifica especialista e aí ela tem uma conversão que deve ser N vezes melhor que a minha, que estou um pouco mais generalista. Então, você ser mais específico, você tende a ter duas coisas. Você tende a diminuir o público, porém aumentar a possibilidade de conversão. Exatamente. Então, é difícil competir com a Maris com um nutricionista. Não sou nutricionista, não falo fofinho. Não entendo a dor que uma nutricionista mulher de consultório tem. Não usa gírias no nutricionista. Oi, Nutri. Eu descobri que ela chama a galera de Nutri. Sou uma Nutri. Então, assim... Tem coisas que ela sabe que saca que eu não saco. Então, o meu público é muito maior que o dela, porém, minha conversão é menor, naturalmente. Então, aí que você vai ter que escolher. Você quer uma conversão maior num público menor, você quer uma conversão menor num público maior. E aí você vai... Érico, qual que é melhor? Depende. Lasanha ou canelone? Depende da situação. Tem dia que eu quero canelone, tem dia que eu quero lasanha. Escolhe um e vai e vê se a conta fecha, vê se você está crescendo, vê se você está caminhando para o 6 em 7. Excelente, é isso aí. Isso aí, galera. Muito bem, então esse foi nosso episódio de Avatar. É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio. Falou, Érico. Tchau, tchau.